Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Hoje eu gostaria de compartilhar um relato que eu recebi, um relato muito forte. Então eu quero ler o relato para vocês e depois contar o que eu falei para esse homem. Ele começa assim: Eu preciso falar, porque se eu não falar agora, eu acho que eu desmorono de vez. Eu era gerente comercial de uma distribuidora de alimentos. 15 anos na mesma área. Comecei como vendedor externo, virei supervisor, depois gerente. Sempre fui disciplinado, bom com números, bom de negociação. Tinha casa financiada, carro na garagem, 2 filhos saudáveis e um casamento de mais de 10 anos. Não era uma vida de luxo, mas era estável. Só que eu estava cansado de meta, cansado de viajar, cansado de trocar tempo por dinheiro. Eu via meus filhos crescendo e sentia que eu estava sempre devendo presença. Foi numa noite comum, depois de um dia ruim, que apareceu a primeira propaganda. Um cara da minha idade dentro de um carro importado dizendo: Se você ainda troca tempo por dinheiro, você está preso. O mercado paga em minutos o que você leva um mês para ganhar. Eu cliquei. Depois veio outro vídeo e outro. Prints de resultados. Gente comum dizendo que largou o emprego. Falavam exatamente da minha dor: liberdade, tempo com a família, independência financeira. O algoritmo fez o resto. Mas o que realmente me virou foi uma conversa no trabalho. Um representante comentou no almoço: Estou operando o dólar de manhã antes de sair para a rua. Tirei 5.000 mês passado. 5.000. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Se ele consegue, eu também consigo. Eu sempre fui bom com números, sempre bati meta, sempre aprendi rápido. Comecei a estudar escondido à noite. Fiz curso, assisti aulas, aprendi suporte, resistência, rompimento e no começo ganhei dinheiro. E esse foi o pior erro. Quando você ganha no começo, você não acha que foi sorte. Você acha que descobriu algo que os outros ainda não viram. Eu comecei a acreditar que tinha encontrado a saída, que finalmente ia poder dar mais tempo para os meus filhos, que estava fazendo aquilo pela minha família. As primeiras perdas vieram, mas eu não aceitava. Aumentava a mão para recuperar. Só mais uma. Só preciso buscar o prejuízo. Operava no celular enquanto os meus filhos brincavam na sala. Minha esposa falava comigo e eu nem escutava direito. Eu não estava mais presente. Peguei parte da reserva de emergência sem contar a ela. Depois usei o limite do cartão. Depois fiz empréstimo, sempre com a promessa: quando eu virar esse jogo, eu devolvo tudo. Mas eu não estava operando estratégia, eu estava operando ego. Meu humor mudou, fiquei irritado, ansioso, obcecado. Eu culpava minha esposa por não me apoiar, mas no fundo eu sabia que ela estava vendo a casa afundar. O dia que ela descobriu as dívidas eu nunca vou esquecer. Ela não gritou, ela só perguntou: Você trocou nossa segurança por isso? Eu não soube responder. Vendemos o carro, depois não conseguimos sustentar a casa. Perdemos a casa. Eu vi meus filhos encaixotando brinquedos sem entender. Pouco depois ela pediu separação. Disse que não reconhecia mais o homem com quem casou. E ela estava certa. Eu virei alguém que mentia, escondia, apostava dinheiro que não tinha. O trading deixou de ser renda, virou vício. Eu precisava provar que eu estava certo, que eu não era um fracasso. Mas eu fracassei. Fiquei sozinho num apartamento alugado, pequeno, endividado, com vergonha de atender o telefone, com vergonha de olhar no espelho. Teve uma noite que eu sentei no chão, encostado na parede, olhando o histórico de operações no celular. Era um rastro de decisões impulsivas, tentativas de recuperar, stop atrás de stop. Eu chorei como nunca tinha chorado.
e pela primeira vez pensei que talvez fosse melhor não estar aqui. Eu quase fiz besteira, quase. Um dia, zapeando no YouTube, eu vi um vídeo seu. Vi você falando das perdas, falando que também quebrou, que também errou, mas que conseguiu reconstruir. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez ainda existisse um caminho. Hoje eu não tenho mais casa, não tenho mais casamento, vejo meus filhos menos do que eu gostaria. Estou pagando dívidas que eu mesmo criei. E o pior não é o dinheiro, é a culpa. Eu troquei estabilidade por promessa. Eu troquei presença por obsessão. Troquei família por ego. Eu preciso de ajuda. Eu não sei por onde recomeçar. Não sei como recuperar minha cabeça. Não sei como olhar meus filhos e reconstruir a imagem que eu mesmo destruí. Eu ainda sei trabalhar, ainda sei vender, ainda sei bater meta, mas eu perdi a confiança em mim mesmo. Eu vi que você conseguiu sair disso. Me ensina como faz. Bom, eu recebi esse relato e mexeu muito comigo. Eu já li ele mais de uma vez e sempre me emociono, me reconheço nele. Esse relato especificamente, com esses detalhes, com esse nível de profundidade, realmente me comoveu muito, me lembrou a minha história. Eu também já estive no fundo do poço, já tive com essa sensação de ter errado, de ter sido usada, de ter sido ingênua, de ter confiado em promessas erradas, ter feito as escolhas erradas, de ter procurado saída onde na verdade só tinha ilusão. Durante muito tempo eu recebi mensagens quase todos os dias de pessoas perdidas no mercado, gente inteligente, trabalhadora, disciplinada em outras áreas da vida, mas completamente desorganizadas emocionalmente quando entrava no trading. Pessoas que começaram pela dor, querendo mais tempo, mais liberdade, mais presença com a família e acabaram presas nesse ciclo de tentativa e erro, de setup mágico, robô, grupo fechado, indicador milagroso. Hoje isso diminuiu bastante. Eu já não recebo mais relatos assim com tanta frequência, mas não é porque o mercado ficou mais fácil, é porque o caminho está mais claro. Já faz tempo que eu tenho falado aqui no canal qual é o caminho. Quem me segue viu, acompanhou a minha trajetória, me viu perdida, me viu falida, me viu sumida, testemunhou quando eu quis desistir, quando a minha casa pegou fogo, quando eu mudei de área, eu fui para o digital para ter alguma renda enquanto eu estudava. Testemunhou quando eu conheci o método que eu opero hoje. Testemunhou, então, quando eu venci e eu nunca precisei mostrar relatório para provar isso, eu simplesmente apresentei o método para outras pessoas. Eu contava aqui como estava sendo a minha experiência e elas mesmas foram tirar suas próprias conclusões. Esse foi um convite que eu fiz em alguns vídeos. E quem se propôs a isso, quem se deu ao trabalho de ir lá ver com os próprios olhos, e isso já separou naturalmente os preguiçosos que não foram ver, das pessoas que realmente tinham vontade de vencer. Quem foi lá analisar o método, se certificar que o método tinha uma assertividade absurda, hoje já está colhendo frutos. Então já faz uns bons meses, acho que já até deve fazer mais de um ano que eu mostro aqui no canal, que existe uma forma profissional de ler o mercado, uma forma estruturada, baseada em oferta e demanda, onde a gente tem como saber as obrigações do preço, a gente tem entendimento real do que está acontecendo. Então, há meses já, quem quis sair desse ciclo de perdas, quem decidiu assumir a responsabilidade, passar por todo o processo, já está aprendendo, ganhando dinheiro, já tem gente pedindo demissão e já está vivendo de mercado e vendo a mágica acontecer. Mas eu preciso ser sincera, esse caminho não é para todo mundo, não é para quem fala que quer,
é para quem faz, não é para quem continua procurando atalho, para quem dá desculpas, para quem se justifica. É um caminho que não aceita falta de disciplina, não aceita procrastinação. É um caminho que exige humildade, disciplina, constância, exige sentar e estudar quando ninguém está vendo, exige abrir mão da adrenalina do mercado. Você tem que sair da conta real e reaprender a aprender. Você tem que abrir mão do churrasco de fim de semana. É um compromisso de faculdade, de doutorado. É uma responsabilidade mesmo. Vou dar um exemplo recente. No mês passado, agora, fevereiro, eu avisei no meu Telegram e até voltei para o Instagram para conseguir alcançar mais pessoas, para avisar que a Laine, que é a minha mentora, que é a criadora da Clarity Wizards, a escola de traders, que é a escola que ensina o método, ela estava fazendo um pré-mercado todo dia no YouTube de graça. Todo dia, no canal dela. Ela entregava os alvos do dia, da semana. Ela mostrava como é essa leitura profissional que eu tanto falo aqui no canal. Ela mostrava na prática. Dava os alvos de vários ativos. Assim, um conteúdo que encurta anos de estudo, um conteúdo de milhões, um conteúdo melhor que todos esses cursos pagos de trader famosinho juntos. E ela acordava 4, 5 da manhã para fazer isso, porque onde ela mora tem 2 horas de fuso horário. Então, para quem viu essa minha dica, era só acordar às 8h30, assistir e operar os alvos. E mesmo assim, das 1.000 pessoas que eu avisei lá no Telegram, mais as 1.000 pessoas que eu avisei lá no meu Instagram, vai lá no canal dela ver quantas pessoas foram assistir. O canal dela chama Clareando o Mercado. É ouro aquilo ali. Eu tenho dito aqui faz tempo, é ouro. E isso não é uma crítica, é uma constatação. Eu sei que é um conteúdo mais difícil de chegar na grande massa, principalmente a grande massa perdedora, né? Porque a Laine não aceita convite de corretora, ela não é marqueteira, até hoje, até onde eu sei, ela nunca fez um único anúncio pago da escola dela. Então é só boca a boca mesmo. Ou seja, é só quem está lá dentro, vendo como é, tendo resultado, é que fala bem para quem está aqui fora. E aí as pessoas vão chegando. Tem gente que fala até que é robô que ela contrata para falar bem dela nos grupos. Imagina, uma pessoa que nunca fez uma propaganda vai contratar robô para fazer depoimento, né? Inclusive, ela nunca nem pediu depoimento para ninguém, são todos espontâneos. E ela tem centenas desses depoimentos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que muita gente diz que quer mudar de vida, mas ainda está apaixonada pela ideia do dinheiro rápido, das facilidades, quer liberdade, mas não quer passar pelo processo, quer resultado, mas não quer fazer o que tem que ser feito. Porque se você realmente quisesse transformar sua realidade, 2 anos de estudo sério muda completamente a sua vida. Daqui 3 você já está em outra realidade, em outra casa, outro carro, outra vida, outro patamar. 2 anos de estudo consistente, prática consciente, responsabilidade. Não é ficar milionário da noite para o dia, é construir uma coisa sólida. O passo a passo eu te dou em todo o vídeo aqui. Vai no canal da Laine, eu sempre deixo o link aqui, @clareando o mercado. Entra no Telegram dela, assiste os pré-mercados, mesmo que os alvos já tenham sido atingidos, você pode ver o que ela falou e se certificar se eles realmente bateram. Não precisa comprar nada, só acompanha, estuda, executa. Conheça o que é uma leitura profissional com assertividade alta. O que está sendo entregue ali é o ponto de virada que você está pedindo há anos. Então, esse caminho não é mais segredo, não é inacessível, ele está exposto, ele não está mais escondido, não é institucional, ele está acessível. Eu tenho falado disso aqui faz tempo, está acontecendo agora, mas ele exige escolha. Não é sobre
provar nada para ninguém, não é sobre se vingar do mercado, é sobre decidir que você não vai mais viver reagindo ao mercado, reagindo às perdas, reagindo à emoção. É sobre assumir postura profissional, encarar como uma faculdade, um doutorado, uma formação, que é o que realmente é. Eu já respondi o relato desse homem, no particular. Ele me autorizou a compartilhar aqui, sem o nome dele. E eu já falei tudo isso que eu falei para vocês aqui, para ele. Dói ouvir, doeu para ele. Então, eu já mostrei o caminho, já fiz a minha parte, já estendi a minha mão. Agora eu realmente espero que ele faça parte dele. Ele está com a faca e o queijo na mão, com disposição para encarar o processo de forma madura. Então eu estou confiante que vai dar tudo certo. Então, até o próximo vídeo. Um beijo.